Hoje nós vamos entender um algoritmo de ordenação clássico e bastante simples, o Bubble Sort. Apesar de não ser um algoritmo de ordenação eficiente para grandes volumes de dados, ele é excelente para quem está começando e quer entender melhor como funcionam algoritmos de ordenação. Nesse vídeo, a gente vai ver como o Bubble Sort funciona, qual a sua complexidade de tempo e espaço e também realizar uma implementação completa em TypeScript. O Bubble Sort é um algoritmo de ordenação que percorre repetidamente uma lista, compara pares de elementos e os troca de lugar se eles estiverem na ordem errada. Esse processo ele é repetido até que a lista seja completamente ordenada. E o nome Bubble vem da ideia de que os maiores elementos vão borbulhando para o final dessa lista a cada iteração. Então agora nós vamos ver um passo a passo com um exemplo visual simples, onde nós temos um array desordenado e nós vamos executar de forma teórica aqui o Bubble Sort para ver como que esse array seria ordenado por esse algoritmo. Então, inicialmente, o Bubble Sort teria dois ponteiros, um apontando para o primeiro elemento e o outro para o segundo. Nós realizaríamos a comparação desses dois elementos e, ao verificar que o elemento da esquerda ele é maior que o elemento da direita, nós realizaríamos a troca desses dois elementos de lugar. E após realizada a troca, esses dois ponteiros eles seriam então movidos uma casa para frente, cada um deles. E o mesmo processo se repetiria mais uma vez. A comparação ela é feita, o elemento da esquerda ele é maior que o da direita, então a gente realiza o chamado swap dos elementos e os ponteiros são novamente movidos para frente. A comparação ela é realizada novamente, o swap é feito mais uma vez, e nesse momento a gente chega ao final do array, a gente consegue ver que o elemento mais à direita desse array, ou o último elemento desse array, ele é o maior elemento, por isso o nome Bubble Sort, e que os outros elementos eles ainda não estão ordenados, ou seja, a gente precisa reiniciar o processo. Então, os ponteiros eles voltam para a sua posição original e todo o processo ele se repete mais uma vez. Agora, esses dois eles estão iguais, então não é realizada nenhuma troca e os ponteiros são simplesmente movidos para frente. Mais uma vez, não é realizada nenhuma troca e os ponteiros voltam para sua posição inicial. Agora, o algoritmo vai realizar mais uma passada para garantir que o array está ordenado e dessa forma finalizando o algoritmo. Então, esses dois elementos eles seriam comparados, nenhuma troca seria feita, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, e assim se finaliza o algoritmo. No melhor caso, a complexidade de tempo de execução desse algoritmo ela vai ser O de n. Isso acontece porque quando o array ele já está ordenado, a gente vai precisar passar apenas uma vez por ele para garantir que ele está ordenado. Então a gente vai passar por esse array fazendo as comparações entre os elementos, verificar que esse array já está ordenado e parar a execução. Portanto, a gente passou apenas uma vez por cada um dos elementos. Já no pior caso, a complexidade de tempo é O de n ao quadrado. Para melhor entender esse n ao quadrado, nós temos que entender que a cada iteração a gente vai fazer n menos x comparações. Então, na primeira passada, a gente vai fazer n menos 1 comparações. Na segunda, a gente vai fazer n menos 2 e assim consecutivamente até que a gente chegue no array ordenado. Isso tudo mais 1. Simplificando isso vai ser igual a n vezes n menos 1 dividido por 2. E isso, por fim, pode ser representado como n ao quadrado menos n sobre 2. Como no BigO Notation nós ignoramos as constantes e os termos menos relevantes, nós chegamos à conclusão de que o BigO Notation disso é n ao quadrado.
E é dessa forma que nós chegamos à conclusão de que o pior caso aqui seria n ao quadrado. Da mesma forma que o pior caso, o caso médio, ele também é O de n ao quadrado, porque a quantidade de comparações em média, ela também se aproxima de n vezes n-1 sobre 2, o que mantém essa complexidade em O de n ao quadrado. Já a complexidade de espaço desse algoritmo, ela é constante, portanto, O de 1, já que o bubble sort ele não utiliza nenhuma estrutura auxiliar como outros arrays que crescem de acordo com os dados de entrada, e ele apenas utiliza essas variáveis auxiliares aqui, esses ponteiros que não são relevantes para o consumo de memória do algoritmo. Portanto, a gente tem uma complexidade de espaço constante. Agora que a gente tem um entendimento teórico sobre o bubble sort, eu acredito que a gente pode realizar a implementação em TypeScript desse algoritmo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um for aqui que vai ser responsável por passar por todos os elementos desse array. Dentro desse for, a gente vai ter que ter outro for que vai de 0 até nums.length menos 1. Por que nums.length menos 1? Porque quando a gente chegar aqui no final, nós vamos comparar o i com o i mais 1. E se nós fôssemos até o nums.length, o i mais 1 seria undefined. E isso não é válido, o que geraria um problema aqui nessa comparação. Portanto, a gente vai com o i até aqui, e como a gente compara com i mais 1, a gente vai estar garantindo que isso faz a comparação de todos os elementos. O for externo que a gente tem nesse algoritmo, ele é o responsável por realizar os n loops, e o for interno é o que vai movendo esses ponteiros para frente a cada iteração, garantindo que todos os elementos eles são comparados. Então é aqui dentro desse for que a gente precisa fazer a comparação e fazer o swap desses elementos. Portanto, se nums i for maior que nums i mais 1, eu quero realizar o swap desses dois elementos. Aqui eu vou utilizar uma estratégia de realizar o swap sem a criação de novas variáveis, que é basicamente fazer isso aqui e dizer que isso é igual a i e aqui i mais 1. E isso realiza o swap dessas duas posições sem criar novas variáveis. Aqui ao final, se eu quiser, eu posso retornar então o nums. E é basicamente isso a primeira implementação de bubble sort que a gente tem. Eu tenho aqui alguns testes que garantem que ele consegue ordenar os arrays. Se a gente verificar aqui, a gente vai ver que todos esses testes estão passando. Porém, um detalhe que a gente precisa observar aqui é que esse for aqui está sendo executado n vezes, esse também. Mas em nenhum momento a gente está verificando, será que esse array ele já está ordenado? Portanto, se a gente olhar aqui, a gente tem aqui um teste que garante que arrays já ordenados, eles seguem ordenados, né? Se a gente analisar a execução disso aqui, nós vamos ver que ele está passando várias vezes aqui dentro. Então, console.log aqui, vocês vão ver, ó, ele passou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que é o número de elementos desse array, de forma completamente desnecessária. Para evitar esse tipo de coisa, nós podemos criar aqui uma variável chamada swap, que vai nos dizer que se houve alguma mudança ou não. E aqui dentro desse if, onde a gente realiza essa mudança, a gente vai dizer que swap é true, dizendo houve uma mudança nesse array. E ao final aqui dessa execução, se não houve troca, a gente pode simplesmente retornar o nosso nums porque ele já está ordenado.
Dessa forma, a gente reduz a quantidade de iterações aqui para apenas uma em arrays já ordenados. E mesmo assim, os nossos testes que estavam passando, eles seguem passando aqui. Se nós analisarmos mais de perto esse algoritmo que nós implementamos, nós veremos que ele sempre vai até nums.length menos 1. Porém, isso não está correto, visto que após cada interação nesse algoritmo, os maiores números eles são movidos para o final do array. Portanto, a gente tem a certeza de que após a primeira iteração, esse elemento ele está na posição correta. Após a segunda iteração, esse elemento está na posição correta. E assim consecutivamente até que todo elemento está ordenado. Então, nós não precisamos continuar comparando elementos que nós já sabemos que estão na posição correta. E para exemplificar isso, eu decidi comentar aqui nos testes, todos os testes, exceto o que, enfim, é o dos arrays desordenados, e adicionei alguns console logs aqui. E a gente vai conseguir ver exatamente como que atualmente esse algoritmo está se comportando. Então aqui, na primeira iteração, ele vai comparar o 5.4, o 5.3, o 5.2 e o 5.1. E nesse momento ele vai mover o 5 para o final do array. Após isso, ele vai comparar o 4.3, o 4.2, o 4.1 e o 4.5 de forma desnecessária, porque a gente sabe já que o 5 está aqui na posição correta. O mesmo acontece depois quando ele compara o 3, o 2, o 3 e o 1, o 3 e o 4 e o 4 e o 5 novamente. Essa comparação, inclusive, ela já foi feita. Então, para realizar essa otimização, nós podemos simplesmente trocar esse i aqui por um j para facilitar. E aqui, ao invés de ter esse for, nós vamos ter um for i, que vai de i0 até nums.length. E nós podemos remover essas linhas aqui. E aqui embaixo, ao invés de fazer apenas nums.length, a gente vai fazer nums.length menos i menos 1. E isso vai garantir com que a gente faça apenas as comparações necessárias. Então aqui na primeira passada, ele vai comparar o 5.4, o 5.3, o 5.2 e o 5.1. Moveu o 5 para o final. Agora ele não vai mais fazer nenhuma comparação utilizando o 5. Depois disso ele vai ignorar o 4, que já está na posição correta. Depois o 3, o 2, e então ele tem o array ordenado, ele vai finalizar a execução desse algoritmo. Então a gente pode tirar aqui os console logs e também descomentar os testes aqui para garantir que todos eles estão passando como esperado. Bom, então para esse vídeo é isso. A gente conseguiu aprender um pouco mais sobre o Bubble Sort, como ele funciona, a sua complexidade de tempo e espaço, e inclusive realizar uma implementação em TypeScript. Apesar dele não ser um algoritmo tão performático, ele é um algoritmo bastante bom para treinar pensamento lógico e aprender como funcionam os algoritmos de ordenação. O código completo produzido ao longo desse vídeo vai estar, como sempre, no GitHub, linkado na descrição. Por hoje é isso, até mais.